caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Boa noite. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na Boa noite, escuridão. Mari. Meu Deus, esse é quem tu és. Boa noite, Jana. Oi, Charles. Boa noite, Alana. Boa noite, gente. Oi, Daisy. Bem-vinda. Eu também amo essa música, mas se eu começar a cantar eu vou chorar, porque hoje eu tô bem sensível e eu tava falando pra Pri, né, que a Pri que cuida das minhas redes sociais, a minha melhor amiga, eu tava falando com ela agora sobre o tema da live. E eu tava falando pra ela, eu tô muito sensível hoje. Eu não sei como que vai ser assim, porque o Espírito Santo tem feito grandes coisas. E hoje em nome de Jesus, vai ser muito especial. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada por estarem aqui. Boa noite, Rafa. E a palavra de hoje é bem sobre essa música. Confiar nele. Confiar. Boa noite, gente. Eu postei, né, que tinha acabado a luz. Eu postei que tinha acabado a luz aqui em casa agora há pouco tempo. E Deus falou muito sobre isso mesmo, né? Que ele é luz na escuridão. Esse é quem ele é, né? É um Deus que é luz na escuridão. E eu até postei, né? O que a escuridão ensina? Isso nem tava na minha cabeça só de falar isso, mas na hora que acabou a luz, eu fiquei refletindo sobre o que a escuridão ensina, né? E as crianças vieram pra cá, assim, e toda noite a gente tem luz em casa. A gente só sente a falta quando acaba. E na hora que a luz acaba à noite, a gente fica sem enxergar nada, né? A gente tem medo de dar um passo, porque mesmo a gente conhecendo a casa, conhecendo o caminho, quando a gente perde a luz, quando a luz vai embora, a gente tem receio de esbarrar. E se a gente não tivesse lanterna e velas, né, e lanterna do celular, a gente estaria sem enxergar nada. Mas quando a gente acende uma luz,
uma luz, ela ilumina o nosso caminho. Ela nos dá um norte, ela nos impede de tropeçar. Porque a escuridão, ela causa insegurança. Quando acabou a luz, as crianças vieram correndo aqui pro quarto, né? Porque eles sabem que antes da live eu fico estudando. E quando acabaram a luz, eles vieram correndo pra cá e a Nena ficou falando o que aconteceu na casa da Nena. E é assim que Deus age às vezes, né? A gente não sabe por quê. A gente não sabe por que a escuridão vem. E quando a escuridão vem, se a gente não tiver uma luz para guiar a gente, para nos mostrar o caminho, a gente esbarra, a gente bate nas coisas, a gente tropeça, a gente sente medo, insegurança. Se a luz não tivesse voltado, não dá de trocar de roupa, não dá de ver a roupa, não dá de caminhar tranquilamente quando a gente não tem uma luz. Mas quando a luz está sobre nós, quando a gente tem uma luz para guiar a gente começa a andar por caminho certo. E foi isso que Deus falou comigo quando a luz acabou aqui em casa. E foi muito especial, mas eu vou orar primeiro pra gente começar. Oi, mana. E aí a gente começa a palavra de hoje. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite aqui. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva. Obrigada, Senhor, pelas promessas que Tu tem realizado na nossa vida. Senhor, muito obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que tem pessoas que largaram tudo para estar aqui, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Para ouvir o que Tu tens para dizer. Então eu te peço, Senhor, que Tu me use nessa noite. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Só Tu sabe, só Tu conhece tudo que passa no coração de cada pessoa que está aqui, no meu coração. Só Tu sabe, Senhor, as dificuldades que a gente enfrentou no dia de hoje. Mas eu te agradeço, Senhor, por Tu ter nos conduzido até aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu marcou um encontro nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. E eu te peço, Pai, esteja aqui. Esteja com Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Senhor, vem e fala através da minha vida. O que Tu queres, Senhor, que eu fale. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Conduz essa nossa live, conduz essa palavra, Senhor. Pai, que Tu fale ao coração das pessoas de forma surpreendente hoje, assim como Tu falou comigo, assim como Tu se revelou, assim como Tu tem se revelado, Pai. Eu te peço que Tu entre no coração de cada pessoa que está aqui, entra na casa de cada pessoa que está aqui, transforma, Senhor, faz tudo novo. Pai, nos torna sensíveis, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos hoje. Senhor, nos torna sensível a ouvir a Tua voz. Amolece os nossos corações, Pai. Se tem algum coração endurecido, que Tu venha como uma brisa suave, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Muito obrigada pela saúde, por nos guiar até aqui.
Eu te peço, Pai, que tu tire toda a distração, Senhor, que possa vir do mundo nesse momento. Que tu acalme o nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor ainda é a nuvem durante o dia e o Senhor ainda é o Deixa fogo em eu meia-noite. colocar outra musiquinha. Senhor, nós O somos louvor gratos. estava orando junto Nós comigo. somos gratos porque o Senhor está no meio da fornalha. Nós somos gratos porque o Senhor está nos dias bons. E é isso, né? Deus, ele é tão intencional e ele é tão real que eu não tinha uma palavra para hoje. Eu não tinha me preparado para hoje. E toda semana, assim, eu passo a semana meditando sobre o que eu vou falar na sexta-feira, né? Eu realmente estudo, eu busco o que eu vou falar, eu fico meditando na palavra. E principalmente na sexta-feira, né? É um dia que eu passo quase inteiro mergulhada, meditando sobre o que eu vou falar. E hoje, até às 7 da noite, eu não sabia o que eu ia falar pra vocês. E essa semana foi um pouco corrida, até por isso que eu não tive tempo, né? Foi um pouco corrida. Eu tava viajando semana passada, eu cheguei, a gente recebeu visita. Só que a minha mãe tava aqui também. Então eu não fiz o que eu faço toda semana. Então eu não tinha preparado uma palavra mesmo. Só que essa semana também estava aqui em casa o nosso pastor de Floripa, o Michel Simplício. Ele é pastor da Igreja Mais de Cristo de Biguaçu. E ele veio passar um tempo aqui em casa. E foi uma enxurrada de conhecimento, né? Quando a gente tem a presença de um profeta em casa, quando a gente tem a presença de alguém que realmente vive o que prega, sabe? Que realmente tem autoridade para falar sobre o assunto. É como um fôlego, né? Ele aqui em casa foi alguém que eu olhei e eu falei para minha mãe: eu não sou crente. Eu não sou crente. Ele me ensinou tanto em 3 dias. E hoje a gente fez um processo de cura e libertação. E eu falei pra ele, eu já tava falando desde ontem, eu já tava, né? Eu preciso saber a minha palavra, eu preciso saber a minha palavra pra live. E hoje eu falei pra ele que muitas vezes eu tenho dificuldade em sentir Deus. E ele falou pra mim de uma forma que muita gente já falou, mas dependendo da pessoa que fala, a forma que fala, o momento que fala, o local que fala, o Espírito Santo nos faz sentir de forma diferente. E ele falou pra mim: Dani, por que tu não fala sobre isso na live? Por que tu não fala sobre sentir Deus? Porque quem falou que precisa sentir? Tu não precisa sentir Deus. E aí eu fiquei, mas eu queria sentir porque tem gente que sente mais do que eu, porque o Bruno tá buscando, né? Se converteu depois de mim e tem umas experiências que eu não tenho e às vezes eu não sinto. Aí ele me falou: a Bíblia não é um livro de sentimento. Ela é um livro sobre crer, sobre fé, não sobre sentimento. E aí eu
fiquei pensando, porque quantas vezes a gente quer sentir, né? A gente quer ir na igreja, e daí a gente quer ficar arrepiado. Aí a gente quer sentir que a gente tem que chorar. Aí hoje eu não chorei, o culto não foi bom. Aí hoje a musiquinha do culto, o louvor, né? A musiquinha do culto nem me arrepiou, então não tava bom. E às vezes a gente quer sentir, a gente quer arrepiar, chorar, quer rodar, quer falar em línguas. Porque a gente acha que assim Deus vai estar ali. E hoje eu aprendi muito sobre o crer e o sentir. Porque ele me explicou que se eu depender da minha emoção, se eu depender do que eu sinto, eu vou buscar Deus por quanto tempo? Sabe, Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar. Às vezes pode ser que a gente sinta, um arrepio, que a gente sinta uma emoção, que a gente chore, mas às vezes não, e não é por isso que Deus não tá ali. Se eu perguntar pra vocês, Deus tá aqui? Deus tá aí na casa de vocês? O que vocês vão me dizer? Sim, Ele tá. Mas vocês estão sentindo? Às vezes não. Pode ter alguém que tá sentindo. Mas pode ter gente que não tá sentindo, mas não é porque não tá sentindo que Ele não tá. Não é porque não tá sentindo que Ele não tá fazendo. Não é porque não tá sentindo a presença dEle que Ele não tá olhando por nós. Não é porque a gente não tá sentindo, porque enganoso é o coração do homem. Se a gente depender do sentimento, até onde a gente vai? E aí, eu tinha falado pro Bruno que desde quando eu tava em São Paulo, eu tava conversando com a Ana, com a minha amiga, que eu tava na casa dela, e ela me falou sobre a passagem de Jó. A gente tava conversando. E realmente tudo que eu passo pra vocês é o que fez sentido pra mim primeiro. Nada do que eu passar pra vocês não fez sentido em mim. Deus não falou comigo primeiro. Então, quando eu tava lá na casa dela, que ela falou sobre Jó, falou comigo. E eu tinha pensado, eu acho que eu vou falar sobre Jó. Aí tá, mas eu não estudei, não me preparei. E ontem a gente fez o nosso culto aqui pros nossos amigos. A gente faz uma vez por mês. E a gente chamou um menino do louvor. Quando ele tava no meio do louvor, ele começou a falar sobre Jó. E ele começou a falar da forma que Deus age, né? E quando eu escutei aquilo, eu fiquei, nossa, tanta passagem na Bíblia pra ele falar, tanta coisa pra falar na Bíblia, e ele vai falar sobre Jó. E nesses sutis momentos é quando Deus vai falando com a gente. E aí, na hora que eu tava aqui, que acabou a luz, que eu pensei, que o pastor me falou, fala sobre sentir a presença. Eu fiquei pensando, né? Eu queria falar sobre Jó, eu ia falar sobre o milagre dele, eu ia falar sobre uma outra coisa, mas aí Deus me levou para falar sobre os momentos que Jó não sentiu Deus. E para quem não conhece a história de Jó, eu acho que a maioria conhece, né? Até aquele ditado, tem que ter a paciência de Jó. Vem do Jó da Bíblia. Ele era um homem, segundo a Bíblia, íntegro, honesto, e que Deus se agradava dele. Era um homem justo.
E Deus admirava ele. A história conta, né, que Deus autoriza Satanás a tocar na vida dele. E que Deus fala pra Satanás assim, viste o meu servo Jó? Viu como ele é admirável? Então Deus, ele tá lá em cima e ele tá observando. E ele fala pra Satanás, observasse o meu servo Jó. Aqui apareceu que pausou. Vocês vão me avisando, tá? Voltou? E aí Satanás fala pra Deus, né? E ele fala, não, mas ele só te serve porque tu dá a ele todas as coisas. Ele só é assim, tão admirável porque tu abençoa ele. Porque ele é rico, tem uma família linda, é próspero em tudo que faz. Mas tira as coisas dele pra ver se ele vai continuar te admirando. Ó, gente, se vocês puderem enviar a live para alguns amigos, eu queria pedir esse favor para vocês, porque hoje é um dos dias que eu tô mais sensível para fazer a live. E eu creio que tem gente que precisa ouvir isso para destravar a vida, para destravar barreiras, sabe? Então, se vocês puderem enviar para alguns amigos, eu agradeço. Fiquem à vontade, manda para quem vocês quiserem. Há um tempo atrás eu morreria de vergonha de falar isso, e de fazer isso, e de pedir isso. E eu até queria menos gente. Eu lembro quando eu queria fazer de manhã, porque eu não queria que ninguém... Eu coloquei no 3G. Mas não sei. Hoje é um dia que eu queria pedir para vocês mandarem para mais gente. E enfim. E aí Satanás fala, né? Que não, ele só te serve porque tu abençoa ele em tudo. Deve estar travando porque caiu a luz. Eu coloquei no Wi-Fi, no 3G agora. Tomara que não caia. E aí tá. E aí Deus autoriza Satanás a mexer na vida de Jó. E o livro de Jó tem 42 capítulos. E eu não li o livro todo de Jó. Mas uma época eu peguei pra ler. E eu comecei a ler capítulo 1, 2, 3, 4, 10, 12. E era só sofrimento. E era só batalha. E era só tristeza. E era só angústia e agonia e tanta coisa ruim. Eu falei pro Bruno, eu não quero mais ler Jó. Eu sei o final. Mas é muita tristeza até chegar lá. Eu não quero mais ler Jó, não. E a verdade é que eu não terminei de ler. De tanta batalha que tinha, tanto sofrimento que tinha. E eu falei isso porque de 42 capítulos é no último capítulo que vem o milagre. São nas últimas linhas do capítulo de Jó que vem o milagre. E eu entendi hoje que não é porque Jó não sentia a presença de Deus que Deus não estava com ele. E tem no capítulo 23, versículo 3, Jó fala assim: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Na outra versão fala assim: se eu soubesse onde eu poderia achá-lo, se eu pudesse ir até o seu assento. Quantas vezes o nosso sofrimento é tão grande, mas tão grande, que a gente esquece onde encontrar Jesus. E eu lendo isso,
eu entendi que Deus não estava em lugar nenhum. Deus estava nele. Deus era com ele. A todo momento Deus estava sobre ele. A gente não precisa sentir Jesus toda hora para se relacionar com ele. A gente não precisa sentir Jesus toda hora para saber que ele existe. Porque se a gente sentisse Jesus toda hora, a gente não precisaria de fé. Qual seria o sentido de sentir Deus toda hora? Onde estaria a nossa fé se a gente sentisse Deus toda hora? Onde estaria a nossa esperança? Onde estaria a nossa confiança se a gente sentisse Jesus toda hora, toda hora? Qual seria o tamanho da nossa fé? E eu entendi que sentir Jesus toda hora seria como ter a luz acesa toda noite. A gente não dá valor para ter a luz acesa toda noite. Enquanto a luz não acaba, a gente não tem noção do quanto a luz é importante à noite. E é algo natural, a gente vem, acende a luz, toma banho, coloca a roupa, vai dormir. Mas experimenta ficar sem luz, para ver a angústia que é. E quando a gente busca caminhar com Deus, o caminho fica iluminado. Só que tem vezes que a gente cria expectativa gigante, a gente quer que caia fogo do céu na nossa casa. E nem sempre vai cair fogo do céu. Nem sempre. Mas a gente precisa crer que ele está ali. Eu não preciso sentir que ele está aqui no meu quarto, embora ele esteja assim. Vocês não precisam sentir que ele está aí com vocês, embora ele esteja assim. E o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí. Mesmo que tu não esteja sentindo, mesmo que tu não esteja chorando agora, mesmo que as minhas palavras não estejam te arrepiando agora, ainda assim, o mesmo Deus que está aqui está aí. E aí a gente quer entender os caminhos de Deus. A gente quer entender por que Deus nos manda para um caminho, por que Deus está fazendo a gente passar por algumas coisas. Por que Deus está permitindo algumas situações? Por que Deus me colocou nesse caminho escuro? Talvez é porque Ele está me culpando, talvez é porque eu fiz tal coisa, talvez seja um castigo, talvez isso, talvez isso. Mas por que eu tô nesse caminho escuro? E aí então, Deus aparece para Jó num redemoinho. Deus fala com Jó através de um redemoinho. Quando tudo já estava destruído, quando Jó não tinha mais nada, depois de tanto sofrimento que ele passou, depois de perder os filhos, depois de perder a esposa, os amigos, a casa, o rebanho, o dinheiro, tudo, a saúde, depois de estar completamente destruído, depois de não ter mais nada, depois de não ter mais esperança, depois de não ter mais força, depois de... Aí Deus aparece para ele, num redemoinho. E ele fala com Jó. E aí ele fala, né? Onde estavas quando eu criei os alicerces da terra? Sabe o que ele nos diz? Onde tu estavas quando eu criei tudo? Onde tu estava quando eu fiz os mares e eu lancei
limite. Até aqui as ondas vêm, daqui elas não passam. Onde a gente estava quando Deus criou tudo? E eu entendi Deus falando pra mim assim: eu já criei tudo. Eu já fiz tudo antes de te criar. Quando tu nem existia. Onde tu estava quando eu já criei todo o caminho? Quando eu já preparei todo o caminho? Onde tu estava quando eu já escrevi tudo? Primeiro eu fiz tudo. Primeiro eu criei tudo. Depois eu te criei. Primeiro eu preparei todo o caminho. Depois eu te criei. Você nem existia quando eu já tinha criado tudo. Quem és tu para duvidar da minha soberania? Me responde, onde tu estavas quando eu fiz tudo, quando eu coloquei as estrelas no céu? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele diz no versículo 11, capítulo 41. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo da terra me pertence. Tudo que acontece aqui, tudo que nós temos e o que nós não temos, tudo pertence a Deus. Toda a soberania é de Deus. E no tempo certo, Deus olha para Jó. E Deus restaura a vida de Jó. E Deus dá tudo em dobro para Jó. Mas aonde que está o milagre de Jó? Todo mundo vai dizer, não, o milagre de Jó tá porque ele sofreu. E aí Deus restaurou e deu dupla honra, deu tudo em dobro. Esse é o milagre de Jó. Gente, o livro de Jó tem 42 capítulos. No último, Deus restaura. No último, Deus dá a glória. Mas o milagre de Jó está no processo. O milagre de Jó está em ele ter passado por tudo aquilo. E ainda assim, continuar vivendo. E ainda quando ele não sentia Deus, ele confiar em Deus. Esse foi o milagre de Jó, foi o processo. Ainda quando ele não via, ainda quando ele não sentia, ainda quando ele pensava, Deus não está aqui. Ele não parou de adorar a Deus. Porque a gente não precisa sentir Deus. A gente só precisa crer. Mesmo nos dias que ele não sentiu Deus, ele não pecou. E a gente fica um dia sem ficar arrepiado, a gente pensa, acho que Deus não existe. Então eu vou procurar outro Deus. Jó não pecou mesmo nos dias que ele não sentiu Deus. Mesmo nos dias que ele fraquejou. Mesmo nos dias que ele sentiu as piores dores. Ainda assim ele não deixou de crer. E esse é o milagre dele. É isso que a história dele nos ensina. Não é, sofre, que no final Deus vai te dar tudo em dobro. Sim, Deus vai dar. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Uma vida de abundância, de paz, de prosperidade. Mas a gente precisa, no processo, confiar que Deus está agindo. No processo, a gente precisa crer que Deus está sobre nós, mesmo que a gente não sinta. Mesmo que todos ao nosso redor estejam, nossa, eu fui e eu fiquei arrepiado, e nossa, eu falei em línguas, e nossa, eu caí no chão, e nossa, eu vi o céu, nossa, eu me batizei e eu vi o céu se abrir, e eu vi anjos. Quantas vezes eu fiquei assim? Eu nunca vi anjos. Eu nunca vi o céu se abrir. Nem quando eu me batizei eu não vi. E é por isso que Deus não estava lá. Porque tem gente que fala que no dia do batismo
na hora que mergulhou nas águas, o céu se abriu e viu anjos. E no dia do meu batismo eu não vi anjos. Então Deus não estava comigo no dia do meu batismo? Então por que tem igrejas, tem cultos que as pessoas do meu lado estão falando em línguas e eu não? Deus não está comigo? Porque eu não estou falando? Não tem que ser baseado no meu sentimento. Tem que ser baseado na minha fé. Eu creio que Deus está comigo e a palavra dele diz que ele está comigo. A palavra dele diz: seja forte e corajoso, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu irei adiante de você. Quando foi que Deus mentiu para nós? Quando foi que a palavra dele não se cumpriu? Quando foi que ele enganou? Ele fala que ele está com a gente. A gente não precisa sentir, não. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa provar que ele é Deus. Se a nossa fé estiver firmada no nosso sentimento, nós somos os piores dos miseráveis. E sim, quantas vezes eu quis que a minha fé estivesse andando com o meu sentimento. Eu queria sentir Deus toda hora. E eu aprendi. E eu quero que vocês aprendam também que não precisa sentir Deus toda hora. Precisa crer em Deus toda hora. E quanto mais a gente crê, quanto mais a gente busca, uma hora ou outra Deus vai se revelar. Uma hora ou outra você vai sentir. Pode ser que nunca veja o céu abrir e os anjos, mas uma hora ou outra Deus vai se revelar. Deus vai falar. E a presença dele vai ser sentida. Porque quanto mais a gente busca, quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente vai ficando sensível à voz de Deus. Mais a gente vai ficando sensível ao cuidado de Deus. Deus não está longe de nós. E às vezes Deus lança umas circunstâncias na nossa vida que Ele só está falando: vem mais perto. Confia em mim. Vem mais perto, eu preciso que tu esteja mais perto para eu poder me revelar para ti. A todo tempo Ele tá. A todo tempo Ele tá cuidando. A todo tempo Ele tá olhando por nós. Ele não esqueceu de nós em nenhum momento. Ele não tirou os olhos de nós em nenhum momento. Mesmo quando eu não vejo ou não sinto, o tempo todo, eu sei que estás comigo. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. A palavra dele diz: eu estarei contigo todos os dias. E Ele está junto de nós todos os dias, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente acha que está sendo em vão. Esses dias eu estava conversando com a minha amiga e ela falou que ela estava começando a orar no carro, mas ela falou assim: não, mas daí as pessoas iam me olhar e iam pensar que eu era louca porque eu estava orando no carro. Mas ela podia não estar sentindo o Espírito Santo ali dentro do carro com ela, mas ele estava. E aí eu falei pra ela: amiga, as vezes que eu mais senti o Espírito Santo foi quando eu orei sozinha no carro.
E daí a gente começa a orar, e orar, e orar, e começa a chorar. E ali eu senti que o Espírito Santo estava comigo. Então não importa o que os outros vão pensar, não importa que os outros falem que Deus deve estar longe. Não importa que Deus fale que Deus está que Deus está te impressionando, que Deus se esqueceu de ti. Deus nunca se esquece da gente. A palavra dele diz: pode uma mãe esquecer de um filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei de ti. É isso que Deus fala. Eu jamais me esquecerei. A minha presença está sempre contigo. Mesmo que tu não sinta. Mesmo que pareça que é loucura. Mesmo que tu pense, eu vou orar, não tem ninguém me ouvindo. Eu estou te ouvindo. A palavra dele fala: entra no teu quarto, fecha a porta. No secreto, fale comigo e eu te honrarei. Tudo que tu falar com Deus no secreto, Ele vai te honrar em público. A gente não precisa sentir Deus para saber que Ele está no nosso quarto, para saber que Ele está no nosso carro, para saber que Ele está na nossa casa, para saber que Ele está no nosso trabalho. A gente não precisa sentir Deus. A gente só precisa crer que Ele está. A gente não precisa sentir Deus no banheiro do nosso trabalho quando a gente está aflito e vai lá e ora no banheiro do trabalho. Mas Ele está. Ele está em todo lugar. Mesmo que a gente não veja. Mesmo que a gente se sinta tão distante. E acho que Ele esqueceu da gente, Ele não se esqueceu. E eu aprendi isso de uma forma bem especial. Porque muitas vezes eu pensei que eu precisava sentir da forma que os outros sentem. E eu me cobrava muito por isso. E eu precisei que Deus enviasse um homem para dentro da minha casa para curar minha ferida. De que talvez Deus não se agradasse de mim. Porque Ele deu tanto dom para alguma outra pessoa e eu não tenho dom. Porque tem gente que sonha e Deus se revela em sonho. Eu nunca sonhei nada e se realizou. Mas eu entendi que eu não preciso crer que Ele está aqui. Eu preciso confiar que Ele está aqui. Eu não preciso ver que Ele está aqui. Eu não preciso sentir que Ele está aqui, desculpa. Eu preciso crer que Ele está aqui. Eu preciso confiar que Ele está aqui. E porque eu confio, e porque eu creio, e porque eu entrego, e porque eu sei que se não fosse Ele aqui, jamais eu estaria fazendo isso. Se não fosse Ele na minha vida, jamais eu estaria aqui falando dele para vocês. Se não fosse a unção dele sobre mim, se não fosse a presença dele, mesmo quando eu não sinto, jamais eu teria coragem de me expor dessa forma para vocês. Então, todas as vezes que vocês pensarem ou que o inimigo falar na cabeça de vocês que Deus se esqueceu de vocês, que Deus não está perto de vocês, não aceitem. Não aceitem, porque Ele diz: eu estou contigo todos os dias.
Ele tá aqui, Ele tá aí. Vocês só precisam confiar. Vocês só precisam crer. Então creia, na noite de hoje creia. Ora. Mesmo que vocês pensem, tudo deu errado hoje. Eu não sou digno de orar. Ora. Deus é Pai. Ele ouve. Ele ouve mesmo quando a gente não merece. Ele ouve mesmo quando a gente se sente fraco. Porque se falar a verdade, a gente nunca vai merecer. É só porque Ele é bom. Ele é bom. A misericórdia dEle dura para sempre. É por isso que Ele fala: clame a mim e eu responder-te-ei e anunciarei coisas grandes a teu respeito. E eu sei que Deus pode e Ele quer se revelar a vocês. E Ele quer fazer com que vocês sintam. Mas primeiro vocês precisam buscar, mesmo quando vocês não sentem. Porque Ele tá vendo, Ele tá ouvindo e Ele tá cuidando. O milagre é o processo. Amor, chegou no finalzinho. Bruno tava colocando as crianças para dormir. Então, na noite de hoje era isso que eu queria dizer para vocês. Creiam mesmo quando o mundo tá desabando. Mesmo quando vocês pensarem que Ele se esqueceu de vocês. Mesmo quando vocês pensarem que Ele não tá, Ele tá. Creiam, 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 creiam. Falem com Ele, oram, peça. É o processo. É o processo que é o milagre. Porque as promessas e a bênção vêm lá no final. Mas o processo é o milagre. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas promessas que se cumprem, Pai. Muito obrigada porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus real. E eu posso, Senhor, provar do Teu amor todos os dias. Obrigada, Senhor, por todos os dias Tu cuidar de mim e da minha família. Obrigada, Senhor, porque Tu cuidou da vida de cada um até aqui para chegar aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, porque o Teu cuidado excede o cuidado do mundo. Obrigada, Senhor, porque por muitas vezes a gente pensou que Tu estava longe, mas hoje nós entendemos que Tu estás cuidando de tudo. Pai, eu Te peço nessa noite que Tu nos perdoe pelas vezes que a gente não acreditou em Ti porque a gente não sentiu a Tua presença. Pai, me perdoa pelas vezes que eu duvidei da Tua existência porque eu não senti a Tua presença. Pai, me perdoa por isso. Muito obrigada, Pai, por ser real. Por fazer mesmo quando a gente não merece. Por ser quem Tu és. Obrigada, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque Tu abre um caminho no deserto. Obrigada, Senhor, porque eu creio que quando a gente acha que tudo é escuridão, Tu é a luz. Pai, vem como luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que a gente encontre, Senhor, a Tua presença.
Pai, eu te peço, Senhor, vem sobre a nossa vida e clareia o nosso caminho. Pai, nos tira da escuridão, Senhor. Se tiver pessoas aqui que se sentem angustiadas, se sentem sufocadas, Pai, vem como luz na vida delas, Senhor. Mostra o caminho, direciona. Pai, eu sei que Tu és um Deus que pode dar experiências sobrenaturais. Pai, se Tu não nos der, Tu continua sendo Deus. Muito obrigada por ser o Todo-Poderoso, por ter todo o poder no céu e na terra. Muito obrigada, Senhor, porque Tu não precisou pedir a nossa opinião para formar o mundo. Porque Tu já sabias, porque Tu fez o melhor, porque tudo que Tu faz é o melhor. Pai, obrigada porque nós cremos na noite de hoje que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então, nos faça, Senhor, realmente viver esse versículo. Senhor, nós Te amamos. E nós cremos que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença aqui. Muito obrigada, Senhor, pelo que Tu tens feito na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelo agir do Espírito Santo na vida de cada um aqui. Pai, eu creio que não é coincidência, não foi à toa. Que tem pessoas aqui que pediram pela Tua resposta, Pai. E eu Te agradeço por ter me usado como resposta de oração de alguém. Senhor, eu Te peço, Senhor, continua derramando sobre mim a Tua unção. Porque se eu não tiver, Pai, a Tua presença dentro do meu coração, nada importa, nada vale, nada faz sentido. Então eu Te peço, Senhor, continua me enchendo e que eu transborde e continue enchendo, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa live e que eles transbordem, porque o transbordar deles vai encher o coração de outras pessoas e o coração transbordado de outras pessoas vai salvar outras pessoas. Então eu Te peço, Pai, que nós sejamos uns ajudantes dos outros, Pai, para que a gente possa transbordar, para que a gente possa encher copos de pessoas vazias ao nosso lado e que a gente possa apresentar esse Deus real e fiel que tanta gente desacredita porque não sente. Pai, nos dê estratégia para falar do Teu amor. Nos dê, Senhor, oportunidade de contar tudo que Tu tens feito em nossa vida, os milagres, Senhor, cada detalhe que Tu cuida da nossa vida, nos dá estratégia para contar aos outros. E eu Te peço, Pai, que toda a nossa nação possa ouvir falar do Teu amor, que toda a nossa nação experimente, Pai, do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por terem tanta coisa para ver na internet e vocês darem ouvidos à voz de Deus. Porque o mundo oferece banquete e Deus estava com vocês a todo tempo que vocês decidiram escutar a voz do Senhor em vez de escutar a voz do mundo. Muito obrigada, gente. Deus é com vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a noite de vocês. Vocês são muito especial na minha vida. Vocês são uma promessa de Deus que se realiza sexta após sexta. Sexta após sexta, Deus me mostra o cuidado dele comigo através da vida de vocês. Porque vocês são uma promessa de Deus para minha vida.
cada um de vocês que está aqui é especial para minha vida. Muito obrigada. E eu falo que se vocês são especial para mim por estarem numa live assistindo a palavra de Deus, imagina o quão especial vocês são para o Senhor. Imagina o quanto Deus está se agradando de vocês, de nós que deixamos tudo para estar aqui ouvindo a palavra dele. Muito obrigada. O pastor Michel Simplício entrou aqui agora eu já falei tudo que ele me ensinou hoje. Obrigada, pastor, por esse tempo aqui em casa. Pastor David, muito obrigada pela semente que o Senhor plantou lá em 2014 e que hoje está dando fruto. A palavra de Deus nunca volta vazia. Tudo que a gente plantar na vida do outro, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Muito obrigada, pastor David, pelo que tu plantou na minha vida. Muito obrigada, pastor Michel, pelo que tu plantou na minha vida. E o meu desejo é que eu esteja plantando na vida de vocês. Para que lá atrás, quando vocês verem o agir de Deus na vida de vocês, vocês falem, eu tive uma semente plantada. Deus abençoe vocês. Boa noite, boa noite.